A nova moda do mercado financeiro é a tal da carteira automatizada. Mas será que já te contaram que isso é um jeito bem espertinho de gerar muita comissão para os assessores e para as corretoras e também fazer com que o assessor não tenha nenhum trabalho com a sua carteira? Meu nome é Leon, sou consultor de investimentos aqui na Stocks e nesse vídeo eu vou te mostrar como a carteira automatizada está sendo falada como uma coisa ótima, mas pode ser uma ferramenta que está atrapalhando muito o seu crescimento de patrimônio. Bora para mais um vídeo. A carteira automatizada, a carteira automática, até mesmo administrada, enfim, o jeito que você quiser falar, nada mais é do que uma carteira pré-selecionada para o investidor, onde você tem uma pré-seleção de ativos de renda variável. E dentro desses ativos, além de ter a seleção deles, você vai ter um constante giro dentro da carteira, ou seja, constantemente vão acontecer trocas de ativos no meio da estratégia para justamente, em tese, te entregar uma rentabilidade melhor, uma diversificação melhor. Mas o que esqueceram de falar é o seguinte, isso é muito comum, principalmente com aqueles investidores que têm de 50 mil a um range até ali de 500 mil mais ou menos. Por quê? Esses clientes, muitas vezes para grandes assessores e grandes corretoras, não são válidos, ou seja, não vale a pena perder tempo com eles. E é justamente o que acontece, uma reclamação que a gente tem muito no mercado, que os clientes não têm um suporte, um atendimento de qualidade, que é justamente esse o ponto aqui. Por que que essa ferramenta então ficou tão famosa para esses clientes? Lembra que eu te falei que o assessor não quer ter trabalho com esses clientes que têm ali numa faixa de 50 a 500 mil reais? Pois é, essa carteira basicamente permite que o assessor coloque quase que num robozinho ali para ficar pré-selecionando os ativos que vão ter na sua carteira e fazer esse giro de carteira quase de forma automática. Por isso o nome, carteira automática. Então justamente porque ele não tem trabalho nenhum com isso e você em tese também não tem trabalho. A gente vendem aquela ideia de assessoria de graça, mas na verdade quando você não paga pelo produto, o produto é você. Mas, Leon, por que os assessores, além dessa questão de não ter trabalho, colocam na minha carteira? Bom, aqui entra o maior problema da assessoria de investimentos, que é o commission-based, tá? Muitos assessores ainda trabalham sob esse modelo, tem alguns migrando, mas, no geral, assessores que trabalham através do commission-based recebem uma comissão pelo produto que eles indicam e também recebem percentuais de participação ali nas taxas que a corretora tem, que é justamente esse o caso. Por que acontece esse giro na carteira o tempo todo, sendo que, para falar a verdade, nem é tão inteligente ficar fazendo isso, ficar vendendo ativo para colocar outro na carteira. Por quê? Sempre que você faz uma ordem de compra, uma ordem de venda dentro dessas corretoras, acontece um fenômeno muito comum, que é a taxa de corretagem. Ou seja, você tem que pagar um valor por estar fazendo essa ordem de investimento. E como você paga esse valor e o assessor está justamente ali girando a sua carteira o tempo todo, parte desse valor, que em tese iria todo para a corretora, vai para o bolso do assessor. Inclusive, foi aí que eu já escutei de pessoas do mercado falando: a carteira automatizada era boa porque eu fazia tipo uma renda passiva com os meus clientes menores. Então assim, gente, não é uma coisa muito bonita, assim como quase nada é bonito nesse modelo de commission-based, tá? E eu vou explicar um pouco mais disso para vocês aqui também. Mas antes de falar do commission-based, eu queria falar dessa prática de ficar girando a carteira. Essa prática, ela pode ser considerada tão séria que existe até um crime atrelado a esse tipo de prática quando ela é feita em excesso. Não estou falando, aqui fica o aviso antiprocesso, tá? Não estou falando que é isso que acontece na carteira automatizada, mas quando esse giro de carteira é feito com muita frequência, sem muita explicação, sem muito motivo, ele é considerado churning, que é basicamente você ficar girando a carteira do cliente o tempo todo para obter um ganho financeiro em cima disso, tá? Então justamente isso é considerado crime, para vocês verem quão sério pode ser esse tipo de coisa. E tem mais um problema ainda na carteira automatizada, que é a questão de objetivo em alinhamento, porque é o seguinte, todo cliente tem um objetivo diferente. Por mais que existam padrões similares, cliente X é conservador, cliente Y é moderado, cliente Z é agressivo. Isso não é o suficiente para definir como a sua carteira vai ser. Às vezes o cliente ele é arrojado, mas ele precisa de liquidez. Às vezes o cliente ele é moderado, mas ele tem um grande planejamento de longo prazo, que a gente pode correr um pouco mais de risco. E por aí vai. Não é só engavetar os clientes, que é essa prática que o mercado tem de engavetar o cliente no seguinte: ou você é conservador, ou você é moderado, ou você é agressivo. Não é assim que funciona, tá? Então, geralmente as carteiras automatizadas não tem nada alinhado com o perfil do cliente e justamente desalinha o que ele tem como propósito com esse serviço automatizado que está dentro da carteira dele. Mas, Leon, meu Deus, você só falou ruim dessa carteira automatizada até agora. Olha, eu até gosto de brincar que assim, a parte boa eu deixo os assessores falarem porque eles estão tentando vender geralmente isso para vocês que são vítimas desse tipo de coisa. Então, assim, eu não tenho muito o que falar bem, assim, o que eu posso falar que é uma carteira diversificada, bom, eu nem sei. Eu já vi carteira automatizada que era horrível, carteira não tinha relação nenhuma, nem sequer era diversificada em tantos setores. Então, assim, não tem muita relação com isso, tá? Agora, o ponto é o seguinte: por que mesmo sendo tão ruim, esse tanto de coisa errada que você falou, o meu assessor coloca isso na minha carteira? Por que ele faz isso, então? Gente, vamos lá. Aqui que a gente entra naquela diferença do modelo commission-based e do modelo fee-based.
A primeira coisa que você tem que entender é justamente essa questão da assessoria grátis, aquela corretora é grátis. Não existe almoço grátis, né? Daquela frase famosa do Milton Friedman, "There is no free lunch". E o que isso significa? Por trás dessa assessoria grátis, existem muitos custos embutidos que estão justamente vindo diretamente do seu patrimônio. Exatamente. Então, não existe essa história que você não paga nada. Você paga sim, só que geralmente você não consegue enxergar esses custos que você está tendo porque está tudo embutido ali na rentabilidade de produtos ruins que você tem na carteira. E eu tenho certeza que se fizer um levantamento das pessoas atendidas hoje por assessoria commission-based, a maioria está com a carteira desregulada, um ativo não tem nada a ver com o outro, e é isso que a gente vê diariamente aqui no nosso escritório, tá, gente? Isso é normal. Lembrando, nós somos uma consultoria de investimentos. A gente trabalha através de outro modelo, mas eu vou chegar lá. Então vamos lá. Explicando a diferença aqui, no commission-based você tem uma situação que é o seguinte: o assessor recebe uma comissão pelo produto que ele te indica, tá? Então assim, se a gente tem produto A e produto B, e o produto A paga uma comissão maior, enquanto o produto B paga uma comissão menor, que geralmente é o que acontece com um produto bom, e aqui no produto A que paga uma comissão maior, geralmente acontece com um produto ruim, o que acontece é justamente isso. Existe uma tendência em um cenário onde o produto é indicado por pagar uma comissão maior. E assim, eu até penso não no sentido de empatia, mas se coloca no lugar do assessor. Ele ganha dinheiro fazendo isso. Ele tem que te indicar produto que dê uma comissão boa para ele. E geralmente produtos como o Tesouro Direto, por exemplo, nem sequer tem comissão. Então não é só uma comissão baixa, às vezes nem tem comissão. Então é até por isso que você não vê tesouro na carteira de muito cliente que é de assessoria de investimentos, porque se não paga comissão, para que vai ter dinheiro lá? Então esse é o fundamento. E como nesse caso o assessor ganha uma comissão pelo produto que ele te indica, ele fica sempre ali alinhado com interesses do escritório, da gestora de fundo que ele está vendendo aquele fundo, e não alinhado ao seu interesse, que é justamente o que eu gosto de falar aqui. Já no modelo fee-based, você tem uma taxa percentual, um fee fixo em relação ao patrimônio. Então, não só zera o conflito de interesse, como alinha o interesse. O que o consultor quer, na verdade, o que o consultor mais quer é que o seu dinheiro cresça com muita segurança. Eu até brinco com alguns clientes meus que é o seguinte: olha, quando você receber uma promoção no trabalho, tenho certeza que seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos vão ficar muito felizes. Mas eu também vou ficar muito feliz porque você vai começar a aportar mais e a gente cresce juntos, né? Ao longo do tempo a gente vai ganhando mais dinheiro junto, tanto ele como eu, porque tem uma taxa fixa em relação ao patrimônio. Então assim, esse é o ponto aqui. A gente fica completamente alinhado. E é interessante a gente parar aqui para falar uma coisa também, que as pessoas parecem que se esqueceram disso, né? O gerente de banco é contratado pelo banco. Ele presta conta e presta serviços ao banco, não para o cliente. Então, ele não tem que bater uma meta estipulada pelo cliente, ele tem que bater uma meta estipulada pelo banco. Então assim, vende tantos milhões de reais em título de capitalização, vende tantos milhões de reais em crédito privado, vende tantos milhões de reais em carta de crédito e por aí vai. O assessor funciona em uma dinâmica parecida, ele é contratado pelo escritório, ele é contratado pela corretora, então justamente aí que acontece esse problema, porque ele não tem que prestar conta para você, muito pelo contrário, ele tem que prestar conta para a corretora. Claro que o trabalho dele envolve te dar esse esclarecimento todo, mas no fundo do fundo, ele tem que vender mais COI, ele tem que vender mais carteira automatizada, entendeu? Tudo isso acontece, então ele não tem que bater uma meta para o cliente, ele tem que bater uma meta de vender tantos milhões de reais em COI. E é justamente o que acontece na prática. Agora, o consultor de investimentos, primeira coisa que a gente já zera o conflito de interesse, por quê? Não existe comissão de investimento. Assim, existem alguns casos, mas casos muito irrisórios, mas o consultor já é uma relação completamente diferente, porque o consultor de investimento, ele é proibido de receber comissão por investimento, ou seja, isso não acontece, tanto é que na consultoria de investimentos você recebe um cashback da eventual comissão que um assessor antigamente receberia, porque o consultor não pode receber. E mais do que isso, nesse caso do consultor, o consultor não trabalha para o banco, para o escritório, o consultor trabalha para o cliente. Quem contrata o consultor é o cliente. Então os alinhamentos ficam 100% estáveis ali entre os dois, não tem um conflito de interesse. Então o que acontece na prática é um alinhamento de interesse natural, porque fica todo mundo conversando na mesma frequência. O cliente quer crescer, o cliente quer acumular patrimônio, o cliente quer chegar até o objetivo X. O que o consultor quer fazer? Quer ajudar o cliente a construir patrimônio, quer ajudar o cliente a chegar no objetivo X. Essa é a dinâmica que a gente traz dentro da consultoria de investimentos, tá? E tem mais um detalhe. Esse modelo de commission base, você sabia que tem país que ele é até mesmo banido, é proibido? Vou te dar uns exemplos. Reino Unido, o centro financeiro mais antigo do mundo. Holanda, Austrália, países de primeiro mundo também. Então assim, você pode ver que isso não é só uma tendência, tá? Isso é uma coisa que realmente vai ficar em voga em breve, assim como já está ficando, a gente está notando essa mudança no mercado. Então assim, se você não quer
ficar preso a esse tipo de comissão, você tem que ficar bem atento a isso e que inclusive vai desbancar muita assessoria que está só produtando o cliente, tá? Então assim, fiquem espertos com isso. Existem casos também, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde esse modelo de commission-based quase não é utilizado, é quase que um desuso lá, porque já aconteceu essa migração de mercado, entendeu? Então não é que nem a gente via ali no Lobo de Wall Street, hoje já tem uma vibe igual tá acontecendo aqui na Stocks, por exemplo, que é o fee-based, realmente alinhando os interesses do cliente com os interesses do consultor. O que o consultor quer? Que o dinheiro do cliente cresça com segurança. E se você quer ter acesso a uma consultoria de investimentos sem conflito de interesse, que realmente atenda o que você está procurando, clica aqui no link da descrição, preencha o formulário que eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para entender um pouco da dinâmica da sua vida financeira, marcar uma call para a gente ter uma conversa ali, entender como a gente pode ajudar da melhor forma e fazendo sentido, a gente avança nessa parceria, beleza? Mas vamos voltar para o vídeo. Leon, mas mais uma vez eu faço essa pergunta, não é possível que está acontecendo um escândalo na nossa frente. Como isso é tão comum na carteira dos brasileiros? Olha, nada diferente de muito marketing e corretor incentivando a assessora a enfiar esses produtos goela abaixo do investidor. Tanto é que, olha esse gráfico que eu estou colocando aí na tela para vocês verem, do aumento de estoque de COIs, fonte da B3, tá? Então assim, bem confiável. Você pode ver que desde ali começou esse marketing agressivo, principalmente em 2018, olha como explodiu o gráfico. E é justamente isso que a gente está mostrando aqui. É o marketing, é falar sobre isso e incentivar principalmente os profissionais que estão lá na ponta, atendendo a pessoa física, ensinando ela a investir, ajudando ela com os investimentos, tem incentivado de vender isso. Às vezes o cara nem quer estar nessa situação, mas ele trabalha nesse modelo e é assim que ele atende. E mais do que isso, tá? Não é só corretora tipo XP e BTG que tem esse problema de COI não, tá? Hoje, o recordista em vendas de COIs é o Itaú. Então, assim, você que pensa assim, não, ainda bem que eu não mexi com esse negócio de assessor de investimento. Tô aqui com o meu gerente de banco, ou tô aqui com um assessor do Itaú, assessor do Bradesco. Fica para trás não, tá? Como eu falei, o Itaú foi o que mais vendeu COI, seguido de Bradesco, seguido como outros bancões aí do mercado, como Santander, por exemplo, também. Então, assim, ninguém tá seguro quanto a isso nesse sentido. O que você tem que fazer na prática é migrar para o modelo fee-based, para você ter um alinhamento com o seu profissional de confiança, tá? Então, não perde tempo, pelo amor de Deus. Clica aqui no link da descrição, preenche o formulário que a gente vai ter essa conversa. Lembrando, aqui você contrata o consultor de investimentos. Você deixa de ter um gerente no Itaú, ter um gerente no Banco do Brasil, um gerente no Santander, enfim, um assessor na XP e começa a ter um consultor que vai te atender na XP, no Itaú, no Banco do Brasil, no BTG, enfim, em qualquer lugar. Até porque a gente não tem vínculo e nem tem rabo preso com ninguém, tá? Isso não é só consultoria de investimentos no geral. Isso aqui é coisa da Stocks também. A gente não tem rabo preso com ninguém. Se tiver assessor bravo, pode comentar e pode ficar à vontade que a gente realmente não liga pra isso. A gente tá só expondo o que acontece no mercado. E mostrar não é errado, né, gente? Pessoal, muito obrigado pelo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos quase batendo a meta de 1000 inscritos. Se vocês baterem 1000 inscritos, eu prometo que eu trago um vídeo aqui para vocês ensinando como investir do zero, tá? Se bater 1000 inscritos, eu comprometo que eu faço esse vídeo para vocês. Fechou? Muito obrigado, até mais, um abraço.